Primeiras Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 10 em diante, diz assim: Davi invocou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, ó Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Senhor, o poder é teu, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, tudo é teu, o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos ao teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntárias. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e estes pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem, adorem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, o Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram um holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam, e naquele dia, diante do Senhor, tudo foi feito com grande alegria. Amém. Amém. Irmãos, a atitude de Davi aqui é um modelo do que nós conhecemos hoje como gratidão. Amém. Gratidão hoje, meus irmãos, é raro. São raras pessoas que são gratas a Deus, inclusive no meio cristão. Mas tudo isso tem uma explicação, tudo isso tem um porquê. E é simples, é doutrinária e também é teológica essa explicação. O homem, ele tem um coração, segundo Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. Jeremias vai dizer que o homem, ele tem um coração enganoso e corrupto. Enganoso e corrupto é o coração, diz o profeta. O coração do homem é ingrato. E tudo isso aconteceu por causa do pecado original. Por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden. Quando o homem original, Adão, ele cai, e o pecado entra no mundo, e o homem se torna desobediente, ele traz dentro de si, trazemos dentro de nós raízes de desobediência, raízes também de ingratidão. Então, irmãos, um momento como esse de hoje, que nós estamos aqui reunidos na casa dos nossos irmãos, na casa dessa família, ouvindo o testemunho de vitória que nós ouvimos nesta noite, é algo tremendo. Amém, Deus. Essa é a terceira semana consecutiva que nós, como igreja, vamos à casa dos nossos irmãos fazer um culto de gratidão a Deus. Glória a Deus. Nas 2 semanas anteriores, nós estivemos na casa do nosso irmão Moacir, nossa irmã Lourdes, o qual tem como representante aqui hoje a sua filha Evani, e nós ali estávamos agradecendo a Deus pela saúde, pelos livramentos que Deus deu, e hoje nós estamos aqui por um motivo de uma bênção material, algo que esse casal
recebeu de Deus de uma forma, podemos dizer, sobrenatural. Amém, Jesus. Porque esse imóvel aqui ele foi vendido 2 vezes e a compra foi cancelada, porque a promessa já estava sobre a vida do nosso irmão. Aleluia. O nosso irmão ele tinha um valor para empregar, um valor disponível em espécie. Ele não tinha um valor completo e o que ele não tinha era muito. E ele correu atrás de um empréstimo e o banco recusou o empréstimo do irmão. Só que o irmão fez uma proposta para o dono da casa. E o dono da casa, como ele falou, é uma empresa. Era um empreendimento. Não era algo que era a casa de um conhecido, a casa de um amigo, que a gente se acerta, que a gente dá um jeito e que a gente faz de boca. Não, era um empreendimento, era uma empresa. Mas, irmãos, quando Deus está no negócio, Glória a Deus. pode ser o que for, pode ser da forma que for, Ele entrega nas mãos. É verdade. E a chave da casa, a casa novinha, nunca tinha sido usada, Deus preparou para este casal. Amém. Amém. A bênção de Deus. Então, irmãos, um momento como esse de gratidão é algo tremendo. Por quê? Porque nós vamos de encontro à nossa natureza. Eles poderiam levar a vida dele, eles poderiam usufruir da casa e esquecer do benefício que Deus fez por eles. Mas não, eles fizeram questão de, antes de entrar na casa, abençoar a casa. Orar ao Senhor, entregar o imóvel na mão do Senhor. Em gratidão e preparar este culto e preparar este momento para nós como igreja estarmos aqui adorando ao nosso Deus e agradecendo ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso e gratidão é um sentimento revelado que aponta para o que nós somos e para o que nós queremos ser diante do nosso Deus. Amém, Jesus. E o que nós devemos ser diante do nosso Deus? Pessoas com o nosso coração agradecido. Amém, Jesus. Pessoas com o nosso coração derramado diante dele, de tanta gratidão que tem em nossas vidas. E outras pessoas também, que estão na Bíblia, foram pessoas gratas a Deus. Foram pessoas que demonstraram a gratidão a Deus. Foram pessoas que fizeram isso também, manifestando publicamente o seu coração agradecido, reconhecendo o poder e a glória de Deus na bênção recebida. Queridos e amados irmãos, quantas bênçãos Deus tem nos honrado. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Por isso que nós possamos estar tributando nosso coração diante dele como agradecimento. Amém, Jesus. O texto que nós lemos aqui no livro de 1 Crônicas, nós vamos ver que o rei Davi, ele está passando o bastão, ele está passando o trono para o seu filho Salomão. E nós vamos ver ali que Davi ele já havia feito todos os preparativos para construir o templo para Deus, construir a casa para Deus. Na verdade, Davi queria construir o templo para Deus, ou pelo menos iniciar aquela construção. Mas Deus não permitiu que ele fizesse isso. Então Davi ele junta todas as riquezas, ele junta todos os recursos financeiros, ele dá do seu próprio bolso aquilo que ele tinha, ele chama o povo para o povo contribuir, e ali Davi consegue reunir muita riqueza e colocar diante de todo aquele povo, diante do seu filho Salomão, e dizer assim, olha, isso que está aqui é para que a casa de Deus seja construída. Então, irmãos, vamos ver aqui agora alguns princípios que permeiam a gratidão, baseado nesse texto que nós lemos. O primeiro princípio que o Davi nos ensina é que o Senhor é mais precioso e maior do que todas as dádivas que nós possamos receber. E nós temos que ter a percepção espiritual para entender que as coisas que nós temos vêm dele. O irmão aqui já declarou isso. Precisamos entender, irmãos, que as bênçãos de Deus são boas. Todos nós queremos. Mas que o Deus da bênção, o Deus que nos dá a bênção, ele é mais poderoso até do que as bênçãos que nós recebemos. E quando nós temos esse entendimento, nós percebemos que tudo vem dele. E que ele é maior. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que tudo que nós possamos ter. Ele é maior do que todas as riquezas que nós possamos ajuntar. A gente vai ver que Salomão construiu o templo, e há muitos que dizem
que aquela construção, que aquele empreendimento foi o maior empreendimento já feito no mundo, principalmente em valores monetários. E o dia que aquilo ali não foi para glorificar o nome do Senhor, o que foi que Deus fez? Derrubou tudo. Acabou com tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Porque Ele é maior do que tudo. Amém. Ele é mais poderoso Aleluia, Jesus. do que todas as coisas. Até porque, irmãos, as bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas são incontáveis. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossos corações, quantas bênçãos espirituais nós recebemos e que nós não temos noção. Quantos livramentos nós recebemos e que nós não temos noção. Quem dera Deus abrisse os nossos olhos espirituais e nós pudéssemos contemplar os anjos do Senhor ali a nos proteger de todas as investidas do maligno, de todas as investidas do mal. Nos versículos de número 14 e 15 do texto que nós lemos, nós vamos ver que Davi ele fica indignado com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Davi ele fala assim: nós não somos nada, nós não merecemos. Nós não somos dignos, mas Deus ele tem cuidado. Deus ele tem demonstrado o seu carinho. Deus ele tem demonstrado o seu amor. E de alguma forma, irmãos, nós mesmo sendo imperfeitos, conseguimos tocar o coração de Deus. De alguma forma, mesmo nós sendo imperfeitos, as nossas orações chegam até o Senhor. E Deus tem olhado para as nossas vidas com misericórdia e tem nos amado. No versículo de número 20, nós vamos ver que Davi, ele incentiva o povo à gratidão. Então disse Davi a toda a congregação: louvem, adorem ao Senhor seu Deus. Então Davi, além de estar agradecido, ele como líder, ele como rei daquele povo, ele chama o povo e fala assim: olha, sigam o meu exemplo. Adorem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. As coisas materiais estão aqui, mas Deus é maior do que tudo isso. É, meu Deus. Sejam fiéis a Ele e o adorem. A Bíblia fala que todo o povo, ouvindo a voz do seu líder, ouvindo a voz do seu rei, se ajoelha, se prostra diante do Senhor e o adora. Glória a Deus. E isso é um exemplo, meus irmãos, para as nossas vidas. Segundo ponto que nós podemos aprender com Davi é que ele entende que todas as bênçãos procedem de Deus. Todas as bênçãos vêm de Deus. No versículo de número 12 ele vai dizer assim: ó, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Amém. E no versículo de número 16 ele vai dizer assim: o Senhor nosso Deus, o Senhor nos dá todas as coisas em abundância. Irmãos, Deus ele tem nos dado em abundância. É, meu Deus. Deus ele tem nos sustentado. O pão não tem faltado em nossa mesa. E porventura na dificuldade Deus levanta alguém para nos ajudar. É verdade. Porque Ele cuida do seu povo. Ele é Aleluia. dono Glória a de tudo. Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós somos administradores das bênçãos de Deus. Tudo pertence ao Senhor. O que vem para as nossas mãos nós vamos administrar, mas pertence ao Senhor. Isso é entender que Ele é dono de tudo. Isso é entender que todas as coisas pertencem a Ele. E nós devemos cultivar esse sentimento de gratidão em nossos corações. Glória a Deus. Terceiro, Davi, ele tem o temor de Deus. Aqui não é medo. Davi, em alguns momentos, teve medo de Deus também. Mas o temor que a Bíblia fala aqui é respeito. É entender que Deus é poderoso. Amém. O temor de Deus. O sentimento de respeito que Davi tem para com o nosso Deus Todo-Poderoso. E nos versículos de número 18 e de número 19, ele vai dizer assim: Senhor, conserva no coração do teu povo esse desejo de te adorar. Mantém no coração desse povo esse temor, essa sinceridade na tua presença. Precisamos, meus irmãos, ser sinceros diante do nosso Deus. Davi, em outras palavras, está dizendo assim: conserva no coração do povo a qualidade da espiritualidade demonstrada naquele momento excepcional de generosidade de Deus para com aquele povo. Então, irmãos, Deus tem sido generoso para conosco, que nós possamos ser gratos a Ele. Que nós possamos conservar
esse sentimento espiritual dentro dos nossos corações, de servir a Ele e servir a Ele com alegria. Glória a Deus. Versículo de número 19, por fim eu já estou encerrando. Nós vamos ver que Davi ele vai pedir por seu filho, e ele vai pedir a Deus. E aqui o entendimento, meus irmãos, não é que Salomão é apenas o filho de Davi. Aqui o entendimento também é que Salomão vai ser o próximo líder daquele povo, o próximo rei daquele povo. Que Davi, orando a Deus, ele vai falar assim: Senhor meu Deus, conserva o coração de Salomão íntegro, conserva o coração de Salomão puro para guardar os seus mandamentos, para guardar os seus testemunhos e para guardar os seus estatutos. Irmãos, nós recebemos as bênçãos gratuitas de Deus. E muitas vezes nós recebemos sem mérito algum. Mas Deus ele faz o que ele faz para demonstrar para conosco, para demonstrar para com a sua igreja, para demonstrar para com os seus filhos todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu cuidado. O que Deus tem nos dado é a expressão de bondade dele, do Deus Todo-Poderoso, Glória a para Deus. conosco. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.